Fala, afiliados, vocês estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de Aristóteles e mais especificamente dentro de Aristóteles, da lógica aristotélica, do quadro recapitulativo aí sobre a lógica. Bora lá então falar sobre esse conteúdo, sobre esse assunto. Então, o Aristóteles trata da lógica na sua obra As Categorias, né? Aristóteles trata aí na obra As Categorias. E quais são as categorias, segundo Aristóteles, que ele vai trabalhar na sua lógica? São as seguintes, né? São a substância, a qualidade, a quantidade, a relação, a ação, a paixão, o onde, o quando, o ter e o jazer. Então, são 10 categorias, segundo Aristóteles. Substância, né, seria a essência, a qualidade, né, a quantidade, a relação que essa coisa, que esse ser tem com as coisas, a ação que ele empreende, né, aí tem um verbo ali, numa frase, por exemplo, a paixão, aquilo que ela sofre, onde, né, o lugar, né, o quando é o tempo, o ter, aquilo que ela possui, e o jazer, aquilo que ela já teve, né. Então representam aí os significados supremos do ser, ao qual todo termo de qualquer proposição, em qualquer frase, né, pode se reduzir. Por exemplo, o Sócrates é uma substância, né, e corre. Correr é agir, está relacionado com a ação, é o verbo correr. Não são nem verdadeiras nem falsas, né? Não dá para saber se o Sócrates está correndo ou não. Não sei qual Sócrates está se referindo. Se for o Sócrates da antiguidade, aquele que foi mestre Platão, que foi mestre Aristóteles, ele já está morto, então ele não está correndo. Então não dá para saber se são verdadeiras ou são falsas. São indefiníveis porque demasiadamente universais essas expressões, né? Então vamos às definições. Tem as categorias, nós já falamos sobre as 10 categorias na lógica aristotélica. Ele vai trabalhar também com as definições. Ele vai tratar as definições nos analíticos segundos. Aristóteles trata delas no analítico segundos. A definição de um termo se obtém com o gênero próximo e a diferença específica. Por exemplo, o homem é um animal, o animal é o gênero próximo. Racional, que é a diferença específica, o que faz do ser humano, que o distingue de todos os outros seres, é a racionalidade. Animal o faz igual a outros seres, como os outros animais, mas a racionalidade é o que nos distingue. Então, o homem é um animal racional. Então, as definições são válidas ou não válidas, né? Diferente das categorias que podem ser verdadeiras ou falsas e são demasiadamente universais. Já as definições elas podem ser válidas ou não válidas. Pedro é um homem, Pedro é um animal, então racional. Eu sou Pedro, né? Então é válido essa definição ou é inválida essa definição? Então, no caso de mim, eu acredito que seja válido. Não é possível que eu não sou um animal racional. Né? Se o animal racional é idiota. Ele vai falar também dos juízos. Os juízos, o Aristóteles vai tratar eles na obra De Interpretatione. Né? Os termos se unem em um juízo, que é o ato com o qual se afirma ou se nega algo de alguma coisa. Então, quando você afirma ou nega algo sobre alguma coisa, sobre alguma substância, o juízo é verdadeiro se no discurso se reúne alguma coisa que na realidade está reunida. E é falso caso contrário. Né? Nem todos os juízos, porém, são parte da lógica, mas apenas aqueles que pretendem afirmar ou negar alguma coisa. São juízos chamados aí de apofáticos. Então, quando eu disse Pedro é professor, essa afirmação, esse juízo, ele é verdadeiro? Eu sou professor. Até que prova o contrário, é verdadeiro. Pedro não é jogador de futebol, não sou, por mais que eu tenha tido vontade na minha adolescência de ser, não sou. Então, se falar que Pedro não é jogador, então é verdadeiro também. Mas se falar Pedro é um jogador de futebol, é uma mentira, né? O discurso, então ele é verdadeiro ou falso, é uma falsidade. Dentro da lógica também, o Aristóteles vai trabalhar o silogismo, né? Aristóteles vai tratar dos silogismos, sobretudo na obra também dos analíticos, né? Dos analíticos ele vai analisar as definições e também os silogismos. Então o que é um silogismo? É a união de 3 juízos, né, para formar um silogismo. Por exemplo, se todos os homens são mortais e se Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Todos os homens são mortais. Sócrates é um ser humano, logo todos os seres humanos são mortais. Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Então a primeira proposição era chamada de premissa maior. Todos os homens são mortais. Então é a premissa maior porque ela abrange o maior número de seres, né? É a premissa maior. A segunda é a premissa menor. Sócrates é um homem. Sócrates é alguém particular, um indivíduo. E a terceira é a conclusão. O homem é o termo médio, porque se repete aí, né?
se repete na premissa maior, na premissa menor, e que depois vai permitir com que se faça a conclusão. Então existem vários tipos de silogismo, né? Tem o silogismo formal, que o Aristóteles vai trabalhar nos primeiros analíticos. Ele não se ocupa do conteúdo, mas apenas da forma, ou seja, da coerência do silogismo. Então não se preocupa tanto com o conteúdo que tem dentro do silogismo, mas apenas da forma. Ele é elevado ou inválido, ele está bem formado ali. O científico, ele vai trabalhar nos analíticos segundos, o silogismo científico, que tem premissas verdadeiras, chama-se também demonstração. Então há uma necessidade que as premissas sejam verdadeiras e a forma também seja válida. Tem o dialético, né, nos tópicos, né, tem as premissas prováveis, aí trabalha a questão da probabilidade. A ciência trabalha muito mais com probabilidade, né, atualmente, mas Aristóteles estava lá no mundo antigo ainda, nem tinha essa noção de ciência moderna que surgiu a partir do século XVII. Então, ele vai trabalhar muito mais nessa perspectiva dialética, que é a questão da probabilidade e da oposição ali, dos contrários, né. A retórica se baseia sobre estes silogismos. Então a retórica, a oratória, que é a arte de falar bem, de convencer os outros, você vai tentar convencer os outros não usando a verdade, a validade do silogismo ali, que é mais dedutivo ou indutivo, mas vai trabalhar com as probabilidades, e dentro dessas probabilidades vai tentar convencer os outros com a retórica, né, com a oratória ali. Tem os silogismos erísticos, né? Ele vai tratar deles. O dialético ele vai tratar do silogismo dialético nos tópicos. Já os silogismos erísticos, ele vai trabalhar, abordar eles nos elencos sofistas, onde ele vai tentar detonar os sofistas, né? Tem as premissas falsas, mas que parecem ser verdadeiras. Então, são os famosos sofismas, né? Ele estuda esses tipos de sofismas para poder refutá-los. Existem vários modos de silogismo que dependem da posição do termo médio, né? Ele vai trabalhar também dentro da sua lógica com os conceitos de indução e de intuição. Então, quem garante a verdade das premissas do silogismo? A indução, que é o procedimento através do qual, do particular, você chega até o universal. Então, eu analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Aí, então, eu vou analisando particulares para chegar num juízo geral ou universal. Então, os 5 elementos que eu elenquei aqui, que eu analisei, são metais. E se todos são metais e todos conduzem energia elétrica, eu chego a uma conclusão: todo metal conduz energia elétrica. A indução é problemática porque, né, ela não consegue abarcar todos os possíveis. Por exemplo, dentro dos próprios metais, nós temos o mercúrio que não conduz energia elétrica, mas como eu não analisei, né, eu cheguei à conclusão de que todos os metais conduzem energia. Então, a indução trabalha muito mais com probabilidades, também vai ser abordado posteriormente, né. A intuição é diferente da indução. A indução vai do particular para o geral. De juízos particulares, você chega a uma conclusão geral ou universal. Já a intuição é a captação pura e direta dos princípios primeiros. Então, o que é a intuição? É quando você consegue compreender todas as coisas. Tem uma intuição, de repente você entende tudo, sem fazer sem ir em partes por partes para chegar numa conclusão, ou sem pegar o todo e do todo depender uma parte. A intuição você capta tudo já de maneira global, sem ir parte por parte e sem ir do todo para as partes, como seria o raciocínio dedutivo. A intuição é uma captação, quando você captura, né, capta de forma pura e direta os princípios primeiros de todas as coisas. Então, penso, logo existo, seria uma intuição pura para o Descartes, né? Mas ele vem a partir de um raciocínio dedutivo. Mas para o Descartes é uma coisa evidente, intuitiva, que não precisa de raciocínio para chegar a essa conclusão: penso, logo existo. O Descartes vai falar isso depois, né? Mas é um exemplo aí de como, se eu penso, eu existo. É lógico, né? Uma intuição pura, direta. O Aristóteles não vai pegar esse exemplo, não. Então, esse exemplo é mais do Descartes. Tem também os axiomas e os princípios. O que são axiomas e princípios? Axiomas são proposições verdadeiras, de verdade intuitiva, ou seja, que você percebe de forma imediata sem utilizar raciocínios, sejam dedutivos ou indutivos. Por exemplo, se de iguais se tiram iguais, permanecem iguais. Se de iguais se tiram iguais, permanecem iguais. Isso é uma intuição, é uma verdade intuitiva, é um axioma. Toda ciência tem seus próprios axiomas, seus próprios princípios. Que a gente pode, de forma intuitiva, compreender que se trata de uma verdade sem necessidade de raciocinar e pensar muito. Toda ciência tem seus próprios, mas alguns valem para mais ciências, e ainda que em diferentes versões, para todas as ciências. O princípio, por exemplo, o princípio da identidade, o princípio da não contradição, é uma intuição. Eu não preciso, por exemplo, eu sou eu.
É o princípio da identidade, da não contradição. Eu sou eu, não tem como eu ser o celular, ou ser o computador, ou eu ser esse house, ou eu ser a minha carteira. Eu sou eu. É o princípio da identidade. E o princípio da não contradição. E não tem como eu ser outra coisa. Se eu sou eu, né, eu não posso ser outra coisa que não seja eu. Então, o princípio de não contradição. Não posso me contradizer. Não tem como eu ser eu e não ser eu ao mesmo tempo. Né? Então, se eu sou eu, não tem como eu não ser eu. E não poderia ser outra coisa. O terceiro excluído. Né? O terceiro excluído. São os 3 princípios da lógica do Aristóteles. O princípio da identidade, eu sou eu. O princípio da não contradição, se eu sou eu, não tem como eu não ser eu. E o terceiro excluído. Né? Não tem como ser e não ser eu ao mesmo tempo. O terceiro está excluído. Então é o princípio de não contradição. Ele não se pode afirmar ou negar do mesmo sujeito, no mesmo tempo, na mesma relação, 2 predicados contraditórios. O princípio de não contradição ele não pode ser demonstrado, porque ele está no fundamento aí de toda demonstração. Ele é intuitivo, né? Não precisa nem de raciocínio. Ele pode ser provado por via de refutação, né? Mostrando que também quem o nega, para negar dele, deve fazer uso. Né? Então, o princípio lógico e o princípio da não contradição. O princípio de identidade, de não contradição e terceiro excluído são os 3 princípios básicos da lógica desenvolvidos pelo Aristóteles. Então, é isso aí, isso é um pouco da lógica aristotélica. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que possa ter ajudado vocês aí, né, na preparação, seja lá para que vocês querem aprender a lógica de Aristóteles. Hasta la vista, bips, e até a próxima.